Olá, eu sou o André Dias, um dos gestores responsáveis pelo AIEC 11 aqui na Autonomy, e eu trago para vocês o vídeo de outubro do fundo. Começando pelos grandes números, o fundo fechou avaliado no mercado secundário a R$ 75,99 por cota, é uma rentabilidade negativa de 3,9% no mês, sem grandes relações aqui com nenhuma notícia específica do fundo, mas talvez devido ao cenário de eleições e um pouco mais de volatilidade no mercado, teve essa queda no valor de mercado. Quando a gente compara com o valor patrimonial, que ele será atualizado em dezembro, né, o novo laudo anual do fundo, mas que ainda é uma boa referência sobre o desconto da cota de mercado versus a patrimonial, a gente tem um deságio de 25,7% no fundo. Já sobre os dividendos, esse mês teve um aumento de 1 centavo por cota na distribuição, a gente chegou aos 74 centavos por cota, o que equivale a um yield anualizado de 11,7% ao ano versus o valor da cota de 31 de outubro, um dos maiores dividendos aqui do IFIX, principalmente no setor de lajes corporativas. E esse mês, com o fechamento dos dados do mercado de escritório de setembro, vou fazer um breve comentário aqui sobre a nossa visão do mercado, principalmente do de mais alto padrão, né, de A até os AAAs. É importante mencionar que os últimos 4 trimestres todos de absorção líquida positiva, o que é bastante importante aqui nessa retomada pós-pandemia. E um dado relevante é que desde o começo da pandemia, né, lá desde abril de 2020, em São Paulo, a gente ainda tem um saldo negativo de ocupação aqui de 28 mil metros quadrados, mas que é um número bastante baixo. E no Rio ele já é positivo, a gente já tem 20 mil metros quadrados a mais de absorção líquida desde o começo da pandemia. Então, acho que isso é para notar aqui que todo essas entregas que ocorreram durante a pandemia, elas já foram revertidas, e hoje a gente já começa aqui de um patamar próximo ao que era pré-pandemia. E isso resulta que uma vacância em viés de baixa, e quando a gente olha para frente, né, o estoque futuro ele é bastante limitado também. E quando a gente olha a vacância de São Paulo, a gente está hoje por volta de 20%, e ele é devido, né, por mais que a gente já tenha absorvido a maior parte das áreas que foram entregues, essa vacância teve um aumento durante a pandemia, principalmente por conta das novas entregas de escritório. Isso manteve a vacância em um patamar um pouco mais alto, mas quando a gente olha para frente, né, tanto em São Paulo quanto no Rio de Janeiro, é muito limitada essa entrega de novo estoque. Em São Paulo, ela é praticamente 60% abaixo do que aconteceu nos últimos 10 anos, e no Rio de Janeiro ela é praticamente inexistente. Então, quando você já tem uma vacância em baixa e um viés de retomada, essa informação de que não tem muita entrega sendo feito nesses mercados de escritório, isso deve continuar mantendo essa vacância em um viés de baixa e, consequentemente, preços de aluguéis subindo, como a gente até já vê nas regiões em que tem uma menor vacância, né, como, por exemplo, Faria Lima. E essa vacância já, né, em viés de baixa é um resultado também dessa definição do modelo de negócio para as empresas e do papel que os escritórios vão ter nessas grandes multinacionais. Acho que agora, né, no momento que a gente está já pós-pandemia, retomando os escritórios, né, o fluxo de pessoas já bastante expressivo em todos os grandes centros, as empresas tomaram definições aqui, né, já tem uma definição, já começa a entender como seus escritórios vão performar, e acaba resultando, né, em espaços que sejam mais colaborativos, que tenham um espaço de convivência maior, e sejam mais atrativos para os seus funcionários, e isso acaba resultando, aos poucos a gente vê as empresas retomando áreas, até algumas que entregaram e agora estão pedindo de volta, ou até expandindo escritórios, ou se mudando, né, para escritórios de maior qualidade, e isso deve ser, né, esse movimento deve ser o grande motor aqui dos próximos meses nas novas locações, além, obviamente, do crescimento aí da economia, retomada, etc., tem um papel importante aqui para manter esse viés de baixa na vacância, que impacta diretamente no questão de preço pedido, o valor dos escritórios, então é importante ficar de olho aqui nesse movimento. Só um dado rapidamente aqui, mas a gente, né, se fala pouco disso no mercado, a gente queria dar essa visão, né, essa é uma outra forma de ver o mercado, mas usando São Paulo como exemplo aqui, a gente tem hoje 1.800.000 metros quadrados disponíveis de escritório, mas quando a gente analisa, né, essa disponibilidade, a gente tira o que é de baixíssima qualidade, né, os Cs, Bs, BBs, já tira 800.000 metros quadrados daqui.
Quando a gente tira os prédios, às vezes um pouco mais antigos, um pouco, né, de um padrão um pouco pior, que são os classe A, tira mais 430 mil metros quadrados. Quando a gente tira as regiões secundárias, que não tem um apelo tão grande, né, para os inquilinos, já são mais quase 150 mil metros quadrados. E quando a gente tira todos esses escritórios que a gente tem de que não competiria com um escritório de um padrão mais alto, como, por exemplo, Rocha Verá, que é um ativo do fundo, a gente chega em disponibilidade de 373 mil metros quadrados. Esse número é importante porque ele acaba sendo uma vacância muito menor do que o que você vê dos grandes números. E 370 mil metros quadrados, como uma comparação aqui, em média, uma absorção líquida anual acaba sendo até maior que 200 mil metros quadrados por ano. Então, acaba sendo que menos de 2 anos de absorção líquida para esse estoque ter um potencial de ser absorvido. Então, é uma análise bastante diferente aqui, do que passa uma mensagem bastante diferente do que você vê quando você analisa somente os grandes números, né? E no Rio é muito parecido, eu não vou entrar no detalhe aqui para manter o vídeo curto, mas é uma dinâmica bastante parecida também no Rio de Janeiro, e lá é por volta de 140 mil metros quadrados disponível. Então, a disponibilidade realmente de qualidade é muito mais baixa aqui em São Paulo. Como sempre, recomendamos a leitura do relatório gerencial. A gente fica à disposição aqui nos diferentes contatos aqui da tela. Obrigado e até o próximo vídeo.